Graça e paz a todos, meu nome é Judá, sou da cidade de São Paulo, faço parte da Casa Internacional de Oração Tributai. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está em 2 Timóteo 4, versículo 8. Quando Paulo está se despedindo de Timóteo, ele diz assim: "Desde agora está-me reservada a coroa da justiça, na qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amaram a vinda do Senhor." O apóstolo Paulo coloca diante de Timóteo e diante de todos nós, através desta palavra registrada, que a expectativa e esperança que estava movendo a sua vida era a coroa, a recompensa, o galardão que estava reservado a ele nas mãos do Senhor. Paulo estava pronto para entregar a sua vida. Paulo estava pronto para viver para o Senhor, para que da mão do Senhor ele tivesse a sua recompensa. Paulo está estabelecendo para a igreja uma motivação, uma inspiração de vida, na qual o cristão deve encontrar o seu prazer, na qual o cristão deve encontrar a sua expectativa, que é uma recompensa eterna, ter os olhos na eternidade. Nós precisamos saber que a recompensa da nossa vida não está nessa vida. Não está nessa vida terrena, não está nessa vida temporal. A recompensa da nossa vida está nas mãos do Senhor. Paulo diz, um versículo antes: "Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé." Paulo estava dizendo que ele viveu o que ele tinha para viver. Ele viveu o compromisso, a responsabilidade, ele viveu a expectativa para um cristão. Ele lutou a luta certa, ele completou a sua carreira e ele guardou a fé. O apóstolo Paulo estava dizendo que os olhos dele estavam para aquilo que estava diante dele. Os olhos dele estavam na coroa nas mãos de Cristo Jesus, a coroa da justiça. A recompensa eterna, a recompensa de uma eternidade com Cristo Jesus. Dizia os avivalistas que o maior castigo do inferno é uma eternidade sem Cristo Jesus. Nós precisamos recobrar valores nesse dia. Nós precisamos nos lembrar que a maior herança que temos nesta vida é o que vamos herdar na eternidade. Que o maior tesouro que podemos ter nesta vida é aquilo que com esta vida estamos acumulando na eternidade. Em João 6, versículo 27, Jesus diz: "Trabalhai não pelo pão que perece, mas pela comida que está sendo reservada para vós na eternidade." Jesus está dizendo que o propósito do cristão, do propósito do homem e da mulher que está em Cristo Jesus, não deve ser viver para esta vida. O apóstolo Paulo diz: "Quer comamos, quer bebamos, quer vivamos ou quer morramos, façamos tudo para o Senhor." O cristão deve viver para Cristo. O cristão deve se mover em Cristo Jesus. Hoje eu quero te lembrar que o propósito da sua vida não deve ser a distração das riquezas, a distração das expectativas, dos sonhos, dos desejos para esta vida. Nós vivemos esta vida, mas não vivemos para ela. Nós vivemos para o Senhor. Nós não buscamos desta vida herança, não buscamos desta vida glória e honra. Nós buscamos desta vida sermos encontrados sem ter do que nos envergonhar naquele dia. Nós vivemos esta vida para que naquele dia sejamos recebidos com glória e honra. Sejamos recebidos por Cristo Jesus com uma coroa nos esperando. Paulo, quando começa o capítulo 4 da sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim: "Eu te chamo diante de Deus Pai, de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos em sua vinda. Eu insisto a você que você pregue a palavra a tempo e fora de tempo, que você exorte, que você corrija, que você edifique pessoas através da palavra." O apóstolo Paulo está chamando Timóteo a um verdadeiro trabalho. Nós estamos sendo chamados, através dessa palavra, a termos a nossa vida dedicada em pregarmos a palavra com insistência. Em pregarmos a palavra quando tivermos oportunidades e em pregarmos a palavra quando ela não existir. Em criarmos oportunidade onde não há. Em usarmos a nossa vida, em usarmos o nosso dia, em usarmos cada forma e maneira para anunciarmos Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: quer seja por motivos errôneos, que Cristo está sendo anunciado, que Cristo seja anunciado.
que você seja um instrumento do bom combate, que você seja um instrumento que decidiu viver para o propósito da sua vida, proclamar a grandeza daquele que te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu quero lembrar a você que existe uma coroa esperando por você, esperando por uma classe de pessoas que encontrou a motivação correta para se viver. Paulo diz que é uma coroa reservada não apenas para ele, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Esta é uma palavra que precisa ser lembrada nos dias de hoje. Muitas pessoas não têm lembrado que Jesus Cristo voltará. Eis que os céus se abrirão e o Cristo, o Filho do Deus vivo, em poder e glória, montado em seu cavalo, se dará sobre todos os olhos, se dará sobre todos os homens, virá em sua glória e majestade. Eu quero te lembrar de que a palavra diz que é uma coroa esperando a pessoas que estão vivendo para apressar a vinda de Deus, estão vivendo aguardando a vinda de Deus. Esta coroa está reservada apenas àqueles que amam, àqueles que anelam, àqueles que desejam a vinda do Senhor. Eu quero te lembrar que você precisa viver cada dia da sua vida pelo dia da vinda. Eu quero te lembrar que você não pode se esquecer da vinda do nosso Senhor, mas que você deve ser um proclamador disto, que você deve ser alguém que ama, alguém que está se lembrando. Nós não podemos ser pessoas que estão atrasando a vinda do Senhor para que possamos viver nossos planos e propósitos pessoais. Não, nós somos marcados pelo amor de Cristo Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos aqueles que estão esperando o seu retorno glorioso. Não apenas esperando, mas trabalhando por isso. Eu quero te lembrar que a mensagem da volta de Cristo Jesus não é algo para você se lembrar apenas nos cultos onde forem pregados sobre o fim dos tempos, apenas nos momentos onde catástrofes pelo mundo te lembrar que há um Cristo que voltará para estabelecer justiça. Não, eu quero lembrar você que a volta de Cristo Jesus, a vinda do nosso Senhor em glória e majestade, é um assunto seu para todos os dias. Eu quero te lembrar que este é o fogo, que esta é a paixão, que esta é a unção que está inspirando homens e mulheres a viverem cada dia da sua vida, para dar testemunho do Evangelho, para dar testemunho do Senhor. Eu quero te lembrar que você seja uma voz na sua geração, que você seja um coração como o do apóstolo Paulo, que ama a vinda do Senhor e que sabe que há uma coroa te esperando, há uma coroa que será dada àqueles que viverem de forma santa, de forma irrepreensível, de forma imaculada e com um sentimento precioso dentro de você. Eles amam a vinda do Senhor todos os dias. Eles não amam os assuntos naturais, da vida natural, mais do que amam Jesus. Nós precisamos ter o nosso interesse na volta, na vinda do nosso Senhor, muito mais do que qualquer outra notícia nesta vida, do que qualquer outro entretenimento, do que qualquer outra situação pessoal. Esta não é a vida que fomos chamados para viver. Nós somos chamados para um bom combate, a sua vida. Assim como Paulo disse a respeito de Cristo, já não sou eu, mas quem vivo. Cristo vive em mim. Eu quero encorajar você a ser transformado pela palavra de Cristo, a não viver mais para você, a não viver mais para este mundo, mas vai viver para amar a vinda do Senhor, viver para se dedicar à proclamação do Evangelho até que Ele venha. Eu declaro sobre a sua vida esta palavra: viva cada dia da sua vida pelo dia da vinda. Desperte esse sentimento que esteve em Paulo e em Timóteo. Pregue a todo tempo, pregue quando te derem oportunidades e quando não te derem oportunidades, porque esta palavra é poderosa para salvar. Eu declaro esta palavra sobre a sua vida. Se desperte no meio dos nossos dias, dos dias que estão se aproximando da volta do nosso Senhor Jesus, e viva como uma geração que amou a vinda do Senhor. Eu declaro esta palavra sobre você. Viva pela coroa que está reservada a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Se lembre da volta de Cristo. Ore, viva e pregue, pois a pregação é o testemunho do Evangelho, do Reino, a qual, quando se derem todas as nações, nós veremos a volta daquele que amamos. Fale bem de Cristo. Fale bem de Cristo Jesus, porque nos dias onde o seu povo estiver dizendo boas palavras,
a respeito do seu Redentor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Seja bem falado aquele que está vindo em nome do Senhor. Quando boas palavras a respeito de Cristo estiverem nos lábios da sua igreja, do seu povo, nós veremos a pregação do Evangelho se espalhar como em nenhuma outra geração. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles anunciaram o Evangelho, o apóstolo Pedro disse: isto é o cumprimento da profecia de Joel. Quando o Espírito do Senhor descer sobre o homem, ele dará testemunho de Cristo Jesus. Nós veremos sim em nossos dias o maior derramar da glória, do poder do Espírito Santo, porque nos dias de uma geração que amou a vinda do Senhor e amou a proclamação do Evangelho, o Espírito Santo virá nos ungir para que cumpramos o propósito do testemunho do Evangelho. Seja esta geração que amou a vinda do Senhor. É a tua hora, é a hora da nossa geração despertar e expressar: nós amamos a vinda do Senhor, nós nos lembramos da vinda do Senhor e nós estamos nos levantando para trabalhar, não pela vida, não pelo pão que perece, nós estamos nos levantando para trabalhar pela comida que está sendo dada por Cristo para toda a eternidade. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você ande diante do Senhor e seja perfeito por todos os dias da sua vida. Amém.